Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes e aqueles que nos assistem agora, né? Pouca gente, mas é isso. Obrigado a todos que estão aí ouvindo e assistindo. Eu sou o Daniel Benitá e você é? Eu sou o Jonathan, de Belo Horizonte. Esse é o teu sobrenome ou não? É É tudo o que. Apesar que tem dois aqui, então eu sou o Jonathan Cirqueira. Cirqueira, de Belo Horizonte, beleza. Isso aí, de A Belo gente Horizonte. passa o. Engraçado que no primeiro episódio a gente falou assim: não, vamos postar toda semana, a gente acabou ficando 2 semanas sem postar, né? Porque nós tivemos alguns problemas pessoais, né, decorrentes de alguns problemas, claro, pessoais, né? Semana passada. Mas e por isso que nós não conseguimos postar nem gravar nada, mas a gente decidiu estar mais quieto essas 2 semaninhas aí para resolver algumas coisas, mas graças a Deus o Senhor tá encaminhando e alinhando, né não? Amém. Agora Amém? estamos aqui a todo vapor. Acho que também não foi muita gente que sentiu falta, não. Não, então, pô, eu acho que assim, muita gente, não sei se teve gente chorando porque a gente ficou 2 semanas sem gravar. Beleza? Então, o que que você tem pra gente hoje, Jonathan? Vai ser o E seguinte. agora, sigamos então para Ah, ver quem terá a primeira primeira palavra palavra. no nosso show de hoje. E Isso. aqui está a nossa disputa. Vamos disputar num roda-roda Jequiti. Quem será Exatamente. o primeiro? A É questão é uma a roda-roda seguinte, Jequiti que não tem roda, é que não só tem roda, uma isso. soletrando, só um jogo da forca. Mas eu acho que isso é um jogo da forca, não? Jogo da Isso, forca Jequiti, então. isso. Oi, mas vem pra cá, mas. Oi! Então, é o Então, seguinte, Daniel. hum, Aqui ah, está a nossa palavra. Ela tem, como você pode ver, 6 letras. E a dica de exatamente. hoje é Mega Hair. Esse eu já É, sei, eu tenho que pegar um aqui que eu não sei, é pô. Mega Hair? O problema é que eu Ah, já esse eu conheço. sei quem é. Você sabe também, né? Então, Era pronto. Sansão. Vou pegar aqui Qual é a outra? Qual é a outra? Qual é a outra? este daqui, ó. Este daqui parece ser, essa palavra parece ser difícil. A dica é fundador de Samaria. Quer tentar? Fundador de Samaria? Fundador de Samaria, 4 letras. Quer Davi. tentar ou quer outro? Mano, vou chutar. Não, vamos Já tentar, vai mas chutar? não é nós Vamos dois? tentar. Tu sabe Beleza. qual é o fundador de Samaria ou não? Não, não Ah, sei. então aí, então tamo no caminho. Só lembrando que assim, são 3 vidas pra cada, né não? Quem Isso. ganhar, o vencedor, tem um ditado, né? Ao vencedor as batatas, né não? Nesse caso é ao vencedor a palavra de ordem pra começar o podcast. Vamos tentar fazer o seguinte, todo podcast vai ter um joguinho desse aqui pra ver quem vai começar a falar, né não? Todo bate-papo, Certo. né? Podcast, todo Perfeito. bate-papo. Perfeito? Maravilha. Então, Pode. tem as honras, Daniel, de falar a Tá. primeira letra. Então, aí a letra A, né? A de avião. Vamos lá. Não há letra A. Ixi, meu Deus. Eu vou testar então a letra O. Deu duas Tenho letras. letra O. Ó, irmão do céu. Letra O, fundador de Samaria. Oi, Mar. fundador de Samaria. Qual letra? Pô, R. R. Temos letra R. Temos letra R. Que palavra é essa? Cara, Que que. palavra é essa, cara? Letra I. Tem Oxi. letra I. Hã? Sua vez. Tu tem certeza que tu. Depois nós vamos pesquisar, que eu nunca vi isso. Eu acho Eu que eu nunca vi essa também. palavra. É. T. Eu tenho duas, hein? T. Não tem Não letra tem, só T. tem mais Vou uma. tentar uma riscada aqui, letra N. Onde? Caramba, velho. O que? Eu tinha um sentimento que era honre, mas eu não sei de onde que vem isso, mano. Tava em algum lugar do meu subconsciente aqui, honre. Mas onde? Honre. Honre. Nossa, Honre. eu nunca Honre. ouvi isso na minha vida. Eu não tô brincando. Honre, honre teus pais e tuas mães. É isso. É, exatamente. Então, declarado vencedor oficial, quem foi, Vencedor. Daniel? Aí foi Jonathan Cirqueira de BH. Fala meu Fala meu nome. nome. Então é isso então, né? Aqui estamos para começar então, já que eu fui vitorioso, vou abrir aqui O cara é bom. o nosso show de hoje.
Tô vitorioso aí, graças ao nosso amigo Henri aí, fundador de Samaria aí. Conteúdo muito edificante aí. Eu tenho certeza que os irmãos agora vão ter outra revelação aí da Bíblia, sabendo agora que o nome do fundador de Samaria é Henri. Certo? Certo. O que a gente vai falar hoje? Hoje nós queremos começar a falar sobre Romanos, capítulo 1. Então vamos falar um pouco de Romanos, do que a gente acha que é mais importante, do que nos intriga, do que não entendemos, do que discordamos, do que há de interessante aqui nesse primeiro capítulo de Romanos. Eu, já entrando então aqui na primeira parte, é legal a forma como ele eu estou na Bíblia Online aqui, por isso que eu estou olhando para a tela do computador, mas é legal como ele começa. Vamos lá, se você concorda comigo, Daniel. Eu vejo aqui eu acho que quando se tinha uma carta, né, geralmente era comum você escrever quem está escrevendo e para quem, tipo, destinatário e origem, né? E aí Paulo já faz isso de uma forma espiritual, porque ele tem que falar quem ele é e para quem ele está escrevendo. Então os primeiros 7 versículos aí ele já está falando assim, ó, eu sou Paulo, servo de Cristo, separado para o Evangelho, que foi prometido por causa do Filho, por causa de Jesus, né? E fala de Jesus e fala toda a obra. Então, tudo que está acontecendo no lado espiritual, ele, tipo assim, ele fala, isso aqui não é só uma carta. Isso que está acontecendo, isso aqui é o seguinte, eu sou Paulo, servo separado para o Evangelho, que o Evangelho é esse daqui, ó. Vrom. Aí ele cospe. Com respeito ao seu filho, com a segunda carne, veio da descendência de Davi, foi designado filho com poder, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, fala que por intermédio de quem vê a graça e o apostolado para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. E aí ele vai falar, quem sois vós? A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz. Quer dizer, já começa a carta falando, ó, eu não estou só mandando uma carta para uma cidade, eu sou Paulo do Evangelho, e esse Evangelho alcançou essa cidade através de Jesus. Então ele já começa colocando o leitor da carta numa entendimento do que está acontecendo, que aquilo não é só uma carta, né? Do porquê aquela carta está ali. Aquela carta não está ali por causa de Paulo, está ali por causa de Jesus, né? Alguma coisa sobre essa primeira parte? E ele se coloca participante disso, né? Porque, por exemplo, no versículo 5, ele fala, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, né? Viemos, né? Eu e vocês, né? Então, nós viemos a receber graça e apostolado por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Interessante, né? Ele se coloca no meio, ele está escrevendo, mas ele se coloca co-participante de tudo isso, né? É verdade. E fala para... tem vários momentos, né, que a Bíblia fala assim, para isso, objetivo, né, finalidade. E aqui ele coloca, para a obediência por fé, né? Isso condiz com o que a gente conhece como sendo o propósito eterno de Deus, né? Que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, por que ele está dizendo aqui que é para a obediência por fé? Porque a obediência por fé é o que Jesus fez. Então, é para sermos semelhantes a Jesus, para sermos santos. Acho que tem um momento aqui nesse capítulo que ele fala espírito, para receber espírito de santidade ou para ser santo. E a vontade de Deus é essa, né? Sermos parecidos com Jesus. Então aqui ele está de novo reafirmando essa verdade. Aqui em Romanos 1, versículo 5. Então achei legal esse começo, né? Exatamente. É muito legal. Ele fala, no versículo 7, ele fala, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, né? E ele só apresenta para quem vai ser a carta, ele no final, né? Ele fala no versículo 7. Porque até aí, tipo assim, parece uma carta meio geral, né? Até aí ele fala, né? A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser santos, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Interessante a gente colocar entre perspectiva também o contexto social e o contexto histórico da época, né? Porque Roma, para quem sabe, para quem conhece a história, Roma é um dos maiores impérios que já existiu, né, da humanidade, né? E para quem não conhece também, né? Apesar de você não conhecer, a Roma também continua sendo isso. Exatamente.
Exato, é verdade. Porque o Império Romano é um império muito, muito dominante, né? E, bom, é isso. Verdade. E Continuar? aí, e aqui eu achei, ele fala, chamado para ser de santos, afirma de novo, chamado para ser de santos. Exato. Interessante, porque a primeira coisa que o Senhor quer de nós é que sejamos santos, que obedeçamos, obediência por fé, para, aqui só nesse começo, 2 vezes aparece, ó, para a obediência por fé, e no 7, isso no 5 e depois no 7, chamados para ser de santos. 2 vezes ele fala de propósito eterno aqui, ele fala do propósito, né? Propósito da vida com Deus. E depois, Amém. Continuando? Você vai. se quiser eu continuo aqui. Pode continuar, pode ficar à vontade. A próxima, a Você que próxima manda. parte. Ué. Porque eu venci, Você né? ganhou, Vai. você. Achei que era só o começo, mas eu Você pode ir guiando a quero gente. falar dessa próxima parte aqui também. Próxima parte porque ele ainda não está no conteúdo em si, né? Ele está tipo no cabeçalho ainda. Aí tem um A segundo introdução. cabeçalho aqui, na minha opinião, que é do 8 ao 15, né? Porque se no início, nos primeiros 7, ele falou assim: quem eu sou e quem vocês são e para que nós estamos aqui, agora ele vai falar, ó, o que que eu tenho a ver com vocês, tipo isso. Vamos lá. Tipo assim, o que que eu sinto, o que que eu penso de vocês. Nesse 8 ao 15, porque ele fala, né, que dou graças a meu Deus por vocês. Ele fala que as minhas orações eu faço súplica para que eu tenha boa ocasião de visitar-vos. E muito desejo ver-vos. Olha essas expressões. Então ele está dizendo o amor dele com aquela igreja. Ou seja, ele começa a carta não de uma forma fria, né? O início do raciocínio da carta a gente sabe que vai ser juízo, é a condição do homem separado de Deus, né? Os primeiros 3 capítulos a gente sabe que vai falar disso. Mas quando a gente vai. Isso talvez é algo para a gente aprender, cara, até essas partes, digamos, informais da carta, que ele não está propriamente trazendo doutrina, mas está cumprimentando. A gente vê isso, como que o evangelho é algo pessoal, né? Nós somos pessoas, assim, nós temos que demonstrar amor acima de tudo. Então, assim, a gente vai trazer doutrina para um irmão, a gente vai exortar, admoestar, não deixar de ter esse carinho, né? Demonstrar o amor mesmo. Porque Paulo, ele vem aqui primeiro demonstrando o amor, demonstrando o quanto ele se importa com aquela igreja, para depois trazer de fato o conteúdo, né? Tipo assim, ele não perde essa, esse carinho, não deixa de demonstrar isso, não é isso? Exato. Eu acho que antes de começar a lapada em si, né? Tem o carinhozinho, né? Dá uma maciada, Dá uma maciada, dá né? uma maciada na dá-lhe, né? Mas É aquele negócio, é porque eu te amo. isso, mas o amor de Deus faz parte disso, né? Então, é, Paulo ele demonstra um carinho muito grande, né, pela igreja de Roma, né? Porque são filhos dele, né? São filhos dele, né? Muito tem várias apostilas, na verdade, né? Várias cartas que Paulo ele fala muito sobre essa questão tipo, sinto responsabilidade por vocês, sinto pesar, né? Pela igreja que está em Corinto, pela igreja que está em Roma, pela igreja, Dores de né? parto, né? Exato, né? Sinto dores de parto. E esse peso que ele tem na igreja que filho dele no sentido tipo assim, que foi ele que levou o evangelho, por aí vai, né? Claro que não foi ele Sim, sozinho, né? Mas acho que entende a figura de linguagem que eu tô falando. Mas esse pesar e essa responsabilidade que ele sente da parte de Deus pelas igrejas, né? Demonstra muito isso, né? Então ele começa falando somos participantes, somos servos de Deus para a obediência pela fé, né? Somos chamados para sermos santos. Aí ele fala também porque em todo mundo é proclamada a vossa fé, né? Ele fala em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Então, tá sempre orando não só por essa, né, mas por muitas outras igrejas também, né? Porque muito desejo ver-vos, né? Então, essa questão de poder estar com eles, apesar de querer estar com eles, apesar de não poder, por exemplo, sabe?
né? Então ele demonstra isso no começo das cartas, é muito legal, né? Porque depois que vai começar, né? E ele demonstra toda uma revelação do Senhor da parte de Deus, né? Muito legal. E pelo que ele explica, parece que ele nunca foi em Roma. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Porque ele começa a falar. Primeiro, porque ele fala assim, né? A fim de. Muito desejo ver-vos para repartir um dom espiritual para que sejais confirmados. Né? Então, como se Paulo fosse ir lá para confirmar a fé dos irmãos. Né? Saber que eles estão na doutrina, vivendo de acordo. E aí ele começa a explicar: não quero que ignoreis que eu tentei ir várias vezes, né? Porque eu devo tanto a gregos como a bárbaros e eu estou pronto para ir anunciar o evangelho também em Roma. Então, assim, não fiquem achando que eu não fui aí porque eu não quis, tipo isso, né? Mas parece que ele nunca foi em Roma aqui. Pelo menos Não, então foi Pedro, então, né? pelo menos é a impressão que eu tenho. Não sei. Paulo já foi em Roma? Cara, eu acho que sim. Ou foi Livro? Pedro? Porque tem uma viagem de Paulo, não teve? Aí a gente vai Ah, ter então que talvez teve. adentrar nas viagens, né? Paulo Mas foi. enfim, Foi isso? Paulo foi, né? Foi. Ele não apelou pra César? É verdade, pô. No mínimo No mínimo. provavelmente, ele ficou na casa ué. Inclusive ele tava Então, Não, cara, na minha no cabeça final de Paulo Atos ele escreveu prega em essa Roma. carta. Oi? Ó, na minha cabeça, vê se eu tô errado. Na minha cabeça Paulo escreveu Romanos no final da vida. Tô certo? Não, né? Eu. Nossa, mas aí é uma pergunta complicada, não sei. Porque no final da vida ele tá em Roma, né? Então Então, eu acho que isso deve aqui não ser. foi no final da vida. Bom, a gente pode adentrar Ah, no. tá. Mas, bom, se ele foi pra Roma quando ele apelou pra César, foi no final da vida dele, assim. Ele passou o resto da vida ali, né? Eu Então, entendo, né? Que ele passou o resto da vida ali. Então, talvez quando ele escreveu, foi mais cedo do que isso. E ainda não. Ele não tinha ido. Pode ser isso. Né? Mas não sei, nós estamos só especulando aqui também. é especulação, a gente precisa entender melhor essas histórias. Viagem de Paulo, né? Bom, É. seguindo. Quer continuar, John? Não, pode ir. Pode ir? Então, assim, depois de tudo isso, eu acho que ele começa de fato algum tipo de conteúdo, né? No Uhum. versículo 16 ao 17 é uma introdução que está por vir, né, claro, em que ele fala uma das frases, eu acho que uma das mais conhecidas pelos irmãos, né, que é o justo virá pela fé. É muito interessante isso, né? Ele Uhum. fala, pois não me vergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, primeiro o judeu, depois do grego, né? Vista que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, né? Interessante. Como Aí, está escrito, o justo viverá pela fé. isso, justo virá pela fé. Eu acredito que esse viver, ele fala, inclusive tem até um versículo que fala, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, à medida da valorosidade da plenitude de Cristo, né? Que é muito interessante também, ele fala sobre essa viver na fé, né? Esse viver, o justo viverá pela fé. Eu acho. A gente É pode verdade. pegar só essa frasezinha aí e destrinchar ela inteira, falar sobre fé e obra, sobre fé morta, sobre fé, o que é fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, e por aí vai, né? Mas, Uma das coisas que eu diria que casa com o início lá é que o objetivo que nós temos para a vida é um objetivo por fé, porque ele fala obedecer por fé, né? Obediência por fé, ele falou no início. então, a obediência, ela vem pela fé, né? É, Pela fé em Cristo, né? e a obediência digamos assim, um dos maiores focos de alvos da vida, e ele é pela fé. Então, Exato, assim, todo o resto é pela fé, porque todo é para exato, servir esse objetivo. exato, Objetivo exatamente. de ser parecido com Jesus e de fazer outros também parecidos com Jesus. Exatamente. Porque se Mas você é tem, forte. porque se você tem fé, né? A fé de fato, né? É impossível você ter fé e você não ser obediente a Cristo, né? Isso daí falando de um aspecto da fé que no caso seria porque a obediência, querendo ou não, ela é uma obra, né? Ela é algo que você faz efetivamente, né? Você obedece ou você não obedece, né? E a obediência ela é uma obra, né? E ela pode ser tanto física, né? Como, sei lá, obedecer ao mandamento, por exemplo, obedecer seus pais, honrar os pais, né? Mas isso também leva a outras questões também, né? Obedecer, por exemplo,
a um desígnio de Deus, né? Então, imagina se eu vivo em adultério e eu tenho fé em Cristo, eu sei muito bem que a minha vida não condiz com aquilo que o Senhor, né, determina, né? Então, essa fé, ela deve levar em mim obediência ao Evangelho, à Palavra de Deus, a Jesus Cristo. E isso deve levar a uma decisão na minha vida que me leva a uma convicção que me leva a uma decisão, que me leva a abandonar minhas velhas práticas, né? Que me leva a retornar, né, pro caminho correto, né? O caminho de Cristo. Olha que interessante. Uma coisa leva a outra, né? É isso mesmo, É. Jonathan? Ou não? Tô maluco. E aí ele fala, né, primeiro, aí essa parte também eu acho muito legal, que ele fala poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né, que tem fé. Então, de novo, fé. Então, de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. É interessante que vem primeiro o judeu, porque Paulo sempre pregava primeiro nas sinagogas, né, para depois falar com os gregos, porque é como se Deus tivesse falado com esse povo primeiro, né. Mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Parece com João capítulo 1, né? Quando ele fala que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É como se a salvação é você se tornar filho de Deus. É óbvio isso, né? A gente sabe que a salvação ela não é o alvo, ela é um meio, porque ela é, de certa forma, ela é até um efeito colateral de você se tornar filho de Deus, né? Porque a perdição foi o homem se separar de Deus. E agora o Deus quer reconciliar com o homem. E aí ele vai se salvar, porque ele vai estar com Deus de novo, né? Isso que é salvação. A definição de salvação, talvez maior de todas, é estar reconciliado, né? Exato. Você é ajuntado com Deus, né? É uma das maiores bênçãos. Acho que acho que é Estevão, uma vez que está pregando, Ser santo lá em Atos. é ser separado, né? Você separado desse mundo, Separado. você é, né? Você tá num... Exato. Né? E eu acho que é Estevão que fala em algum lugar em Atos que Jesus veio para vos abençoar. Aí você fica assim, uai, vos abençoar? Jesus veio para me abençoar? Aí, tipo assim, tem a ver com prosperidade? Tem a ver com realizar meus sonhos? Tem a ver com casamento? Aí ele fala, no sentido de que cada um vos aparteis das vossas iniquidades. Então a maior bênção que Deus traz para o homem é esse maior poder de Deus é a salvação de todo aquele que crê. Porque é o poder que nos faz ser separado, né? O poder que nos faz ser santo. Que é o objetivo. Então, de novo, viver pela fé. Viver pela fé. Viver esse objetivo pela fé. Isso é maravilhoso, né? E de fé em fé, e tem muitas coisas aqui, né? Não me vergonha. É impossível agradar a De fé em Deus. fé. De fé em fé, eu me faz pensar numa fé crescente, né? Esse tipo de coisa. Legal. Bom, tem muita coisa pra falar sobre fé, né? E sobre o justo viverá pela fé, né? Mas continuando aí, John, você tem mais alguma coisa pra falar além de seguir? Ou você quer seguir? Como é que é? Vamos lá, então. Aí depois vem. Aí ele entra Aí ele entra no na paulada. cerne, né? Aí ele já começa. Aqui que é um dos primeiros e maiores. Em questão de estrutura, talvez o que Paulo estava falando era que tudo que ele vai fazer de agora em diante, ele vai fazer pela fé. Então, assim, meio que quase que dá uma sensação assim, ó. O que você vai ler aqui agora não é só eu, Paulo, que estou escrevendo, isso vem do Espírito Santo. Então presta atenção. E aí começa. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Cara, Potente. esse versículo é inesquecível. É um versículo que a gente repete muito. É. E a gente conversou recentemente sobre ele, né, Daniel? Estava até fazendo um teste aqui. E, cara, eu agora me lembro constantemente dessa expressão. Eu entendi ela até melhor depois que a gente conversou. O que é deter a verdade pela injustiça? O que você diria que é deter a verdade pela injustiça? O que eu diria? Né? Ou se você quiser ler outras coisas para antes de responder também. Eu acho que esse versículo ele é bem completo em si, né? É claro que depois tem uma explicação, né? Tem uma continuação, né? Uma síntese total, né? Ele explica, ele faz uma redação sobre isso. Mas é um versículo que ele é bem explicativo, talvez. Se você só pegar ele, você consegue
né? Claro que você precisa de revelação, do Espírito Santo, tudo. Mas é interessante que ele fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então a piedade e perversão é dos homens, né? Que detém a verdade pela injustiça, né? O deter, né? Deter uma coisa por outra, ele vai além de trocar algo por outro, eu vejo, né? É, Porque você trocar a verdade pela injustiça denota uma coisa, mas você deter a verdade e colocar a injustiça num lugar denota outra coisa. é como se fosse deter a flecha por um escudo. É assim que eu vejo a figura, assim, se fosse colocar em imagem. Hum. Deter a flecha por um escudo. Quer dizer, você quer tanto rejeitar aquilo que está obviamente vindo na sua direção, que você usa você faz esforço de usar algo próprio, uma ferramenta própria, para deter aquilo. Cara, isso daí, eu nunca tinha pensado nisso, John, mas faz sentido, sabe? Porque É, é como se você colocasse algo maior pra deter aquilo que não necessita ser maior, por exemplo. Sabe? Você porque foi isso, tipo assim, pra você ver como é que as duas pessoas pensa diferente, né? então, Ah, pode pensam falar. diferente. A gente conversou isso e, tipo assim, isso é uma das coisas que ficou na minha cabeça quando a gente. Que a injustiça que faz as pessoas detêm a verdade, elas deter é impedir, né? É segurar e tal. Então as pessoas impedem, as pessoas impedem a verdade de chegar até elas por causa dessa injustiça, que é o que a gente falou assim, que, poxa, você tem evidências claras, né, de que o Senhor se manifesta na natureza, de que igual ele vai falar, né, isso que ele vai falar, que os atributos invisíveis dele, sua própria divindade se reconhecem, o poder dele, o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles. Então, nós todos têm o conhecimento de Deus, ou a oportunidade do conhecimento de Deus, Eu diria e não isso. glorificar, Porque e não glorificar, aham, a verdade não é necessariamente algo que você tem, mas você tem a oportunidade de conhecer a verdade, né? Diferente. Porque todos nós temos a oportunidade, pelo menos uma vez na vida, nós vamos ter a oportunidade de ouvir, conhecer ou entender o Evangelho, o Senhor, né? Na nossa vida, né? Mas é, cabe a nós se nós vamos deter essa verdade pela injustiça, né? Que seria pelo mundo, né? Pela nossa vida terrena, né? No caso, né? é, Né? então a verdade está aí, está manifesta na natureza e tal, está manifesta pela lógica, pela relações de causa e efeito, né? Igual o próprio o argumento de Aristóteles lá, né? Do motor imóvel, que é o seguinte: pela lógica tem tudo em causa e efeito. Então qual foi a primeira causa, né? Então, pela lógica tem que ter um Deus, pela natureza ordenada e inteligente tem que ter um Deus, mas o homem chega a rejeitar isso, essas coisas óbvias, por causa da injustiça, né? Que ele quer praticar. Então, a verdade é que nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. E nós não. A nossa tendência natural, e o que a maioria das pessoas faz, não é ordenar as suas emoções usando a razão. O que a maioria das pessoas faz, inclusive nós tendemos a fazer, embaralhar a nossa razão em prol das nossas emoções. Esse sentimento, essa injustiça, ela vem como uma emoção, como uma necessidade, um instinto, né? Talvez não só emoção, também instinto. E a gente, por causa do nosso instinto, da nossa vontade, né? Tem muito a ver com a vontade. A gente Mas não usa a razão para chegar à verdade. isso tá diretamente ligado à natureza humana, né? Que esse instinto é a natureza humana. Tá diretamente ligada à natureza humana, que é de se opor fortemente aos desígnios de Deus. A natureza humana é essa, né? Impressionante. Lá em tem um versículo em Gênesis que ele é bem interessante, né? Depois que acontece o dilúvio, né? E Noé, bom, acontece o dilúvio, né? E antes de existir a aliança de Deus com Noé, depois que Noé levanta um altar ao Senhor, depois de o dilúvio já ter acabado, né? E Noé já está em terra firme, né? O Senhor fala bem assim em Gênesis 8, 21, diz bem assim: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem.
Olha o que vem depois. Porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Olha só que interessante. Engraçado que antes, né? Antes de existir o dilúvio, né? O Senhor justamente resolveu dar um, entre aspas, reset na Terra, porque o homem, né? Tinha acabado com tudo, né? Então estava cheio de malícia e prostituição e todo tipo de iniquidade, né? E o Senhor resolveu dar um reset ali, né? Dar um start novamente, né? Encontrou um justo, né? Só tinha um justo, que era Noé, né? Houve o dilúvio, mas depois ele falou assim: não tornarei, porque é desígnio íntimo do coração do homem. É mal, né? O desígnio íntimo do coração do homem é mal, né? Então, Nossa. olha só que interessante. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. E do versículo 19 até o versículo 22, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre... Porque tudo que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, e os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, claramente se reconhecem. E depois ele fala, tais homens são, por isso, indesculpáveis, né? Então, os homens que detêm a verdade pela justiça são, por isso, indesculpáveis, né? Porque tá na cara, né? Tá na cara de todo mundo. Mas, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, né? Tá no versículo 22, né? Mudaram a E se natureza de tornaram Deus luz. incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, né? E tem um versículo que Jesus fala bem assim, interessante, ele fala: graças te dou, Senhor Deus, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, né? E os revelaste aos pequeninos. Olha só que legal. Porque inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, né? Querem entender a natureza do mundo, entender a natureza e as infinitas leis pela qual Deus criou o universo e as infinitas fórmulas matemáticas. É claro que isso daí, falando por mim, Daniel, eu sou um cara extremamente interessado na ciência, tenho um pleno entendimento de que, tipo assim, isso para Deus é nada. Exato. Mas é uma curiosidade minha, um interessante de física, matemática e por aí vai, querer entender o universo. A questão é eu trocar todo o conhecimento que eu tenho de Deus e toda a minha fé por aquilo que veio da natureza humana e do homem, né? E todas as convicções que vieram do homem a partir de todos os estudos, né? Então, Até, trocar a minha fé pela fé do homem, né? A fé do homem, no caso, é nele mesmo, né? não tem, e até porque tem alguma sabedoria em querer entender entender a natureza, entender a lei, as leis, entender a gravidade, entender a luz, entender a óptica, entender ondas e outras coisas. Tem sabedoria nisso, em querer entender as coisas. Mas quando você inculca isso, não, eu sou sábio, aí você começa a se tornar louco, porque o homem começou a falar assim, não, como eu entendo a natureza, eu entendo as leis que regem a natureza, eu entendo, eu tenho uma equação aqui geral para relatividade, então por entender, ele acha que ele é dono e criador. Ele acha que ele é criador, não, mas que ele pode dizer, por exemplo, a origem daquilo. Talvez ele ache que Ele é a fórmula que ele descobriu, né? Ou que ele, né, inventou, porque assim, a matemática e a física nada mais é do que uma forma de conhecer, entender e botar em prática e ordem o universo, né? E assim, tudo isso que ele descobriu, talvez bote num... Não sei se aumenta talvez a soberba do coração humano, que já é intrínseco, o orgulho é intrínseco ao coração humano. Isso daí faz nós nos tornarmos, né, muito mais pensadores de que nós mesmos somos capazes, somos suficientes, né? E que a humanidade é suficiente. Quantos filósofos por aí não tem a frase característica de Deus está morto, Deus morreu, né? Sabe, Jonathan? Disso daí, acho que quem estuda minimamente a questão da a sociologia, a filosofia, entende muito bem, né? E assim, é muito interessante porque, e triste, né? E triste, porque nós que temos fé, né? A fé, né? Ela vem disso, né? Então, olha só que interessante. A gente que tem fé conhece todas essas teorias, conhece tudo isso, mas isso não nos torna credores e pessoas que negam a Deus, por exemplo, sabe?
Porque eu entender e saber o que é a lei da relatividade geral não coloca em xeque minha fé. Pelo contrário, para mim, Daniel, entender o que é uma relatividade geral, entender o que é singularidade, entender sobre astrofísica, entender sobre física de partículas, entender sobre matemática, filosofia, sociologia, história e todos os outros campos amplos da ciência, faz eu me tornar, para mim, eu digo assim, ter mais fé ainda, entendeu? Porque isso mostra a grandeza de Deus, né? Isso mostra a grandiosidade do nosso Criador, né? E assim, para outros, isso significa que Deus não existe, porque, né? Então, Exato, ele passa um limite ali que quando ele entende muito daquilo, ele começa a perder, ele atravessa um abismo. é, Olha que loucura, ele atravessa um abismo que ele acha que por entender muito o que foi criado, ele pode dizer que não há um criador. Como é não, que exato. acontece isso? Ele acha que por ele entender muito bem o que ele vê, o que ele saber explicar os fenômenos ali da natureza, que ele se torna uma espécie de Deus. Ele se torna. Por isso mudaram a imagem de Deus incorruptível, a glória do Deus incorruptível, a semelhança da imagem de homem incorruptível. Porque ele chega, cara, isso é uma coisa que eu já ouvi, né, já falei isso, já ouvi pessoa falando. Não, antigamente as pessoas eram ignorantes. Então, falava-se que uma virgem se engravidou e as pessoas acreditavam. Hoje, como nós temos avanços na biologia e na ciência, nós sabemos que é impossível uma virgem se engravidar. Cara, a soberba dessa fala, eu já vi pessoas falando isso. Isso me soa tão. Cara, me dá uma raiva e uma compaixão ao mesmo tempo. Porque como que você pode falar isso, cara? Você acha que as pessoas naquela época não sabiam que virgem não engravidava? E você acha que por você entender como a gravidez ocorre, como você entender células, por você entender tudo que você enxerga, você acha que você entende o que está por trás daquilo? Então, assim, existem leis. Mas quem criou essas leis? Essas leis são para o homem, essas leis não são para Deus. Então, assim, quem criou essas leis não pode colocar algo ali que você não conhecia. Então, assim, tanto é que você não sabe explicar a origem do universo, né? O homem não sabe explicar a origem do universo. Ele vai dizer, não é porque eu não sei a origem do universo que eu vou dizer que é Deus. Eu vou procurar entender, trazer as melhores teorias, beleza. Mas ele não percebe que ele está colocando aquilo que ele entende acima do que ele não entende. Por ele entender muito, ele não admite que há algo que ele não entende. Acho que é isso que eu estou tentando dizer. Por isso torna-se louco. Exato. Vou dar E um aí ele atravessa exemplo esse aqui. abismo de achar que é Deus, porque ele entende tudo e ele sabe manipular a natureza, então eu sou Deus. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui um campo da ciência mesmo, né? Para quem talvez isso seja um pouco até complexo, para quem conhece física, né? Conhece pelo menos Vamos eu lá, acho que é bom que eu não mundialmente entendo. conhecido. Oi? Então eu vou fazer as perguntas aqui representando quem não entende. Tá. Entende ou Não, era só contando uma história que literalmente aconteceu, né? Albert Einstein, todo mundo conhece, claro, né? Uma das pessoas mais inteligentes, criador da relatividade geral, por aí vai, né? Albert Einstein era uma das pessoas que eram 100% contra uma coisa chamada física quântica, que é a física de partículas minúsculas, né? Muito menores do que é subatômica, então é átomo para baixo, né? Então, lá nesse campo em que as coisas são muito pequenas, as leis são muito diferentes do campo que as coisas são muito grandes, ou seja, dos astros e por aí vai, né? Então, próprio Einstein, ele era cético de fenômenos que existiam no campo da física quântica, entendeu? E ele já chegou a chamar algumas coisas, existe um efeito chamado entrelaçamento quântico, que o próprio Einstein começou a chamar de efeito fantasmagórico à distância, que ele acreditava que não existia e que isso era balela e papapá. Mas assim, brigava lá com Planck, né? Max isso. Planck. Então, a questão um homem extremamente inteligente, extremamente conhecedor do universo à sua volta, um cara abençoado com a inteligência, né? Mesmo assim, era cético de algo que era do seu próprio campo de estudo, né? Olha que interessante. Quanto mais não será cético daquilo que ele não faz a menor ideia, entendeu? E daquilo que ele acha que não existe, entendeu? Então, quantas pessoas. Isso daí pode ser uma armadilha para nós, né? Eu não sei se tu, John, já se pegou, pelo menos, não sei se tendo uma dúvida, né?
Eu, Daniel, já me peguei, por exemplo, tendo dúvida da minha fé, né? Isso daí é até um testemunho, né, para dizer para todos os irmãos que estiverem assistindo ou vão assistir no futuro, né? A dúvida da nossa fé, ela é eu não sei se isso é recorrente para todos os irmãos que já tiveram algum na sua encaminhada na fé, algum tipo de dúvida com relação a será que Deus existe, sabe? Para nós, para eu, pelo menos Daniel, sou uma pessoa, sou entre aspas jovem, né? Na minha juventude, quando era mais jovem, quando eu pegava mais assuntos de física e por aí vai, coisas que a gente estudava muito na escola, isso põe em xeque se a gente não tiver uma base, se não tiver decidido com Deus e uma fé firmada, põe em xeque a nossa própria consciência, a nossa fé com o nosso Criador, né? Com o nosso Deus, né? Eu não sei se já teve esse tipo de, não sei se tu, Jonathan, já teve esse tipo de pensamento, Então, mas eu já me peguei muitas vezes pensando, será que Deus existe? Né? Isso daí por causa dos conhecimentos que eu aprendi. Por tanto conhecimento, por tanta coisa que eu conheço, que eu sou conhecedor, e você põe em xeque aquilo que, né? Mas é interessante, quanto mais você amadurece nisso, mais você percebe que é impossível não existir aquele, é, né? eu acho que eu sempre fiz uma boa separação. Eu já tive, sim, dúvida da minha fé, dúvida se Deus existe, já me perguntei essas coisas, Uhum, mas eu não associaria essa dúvida com o conhecimento. Eu acho que eu nunca vi essas coisas como conflitantes. Na uhum, verdade, sempre que eu via conflitos de ciência, Deus e ciência e tal, eu achava sempre muito estranho. Justamente por aquela separação do autor e o livro. uhum, Que um autor que escreve um livro, ele tem personagem dentro do livro. E o personagem, ele pode ser um inquiridor, um investigador, ele pode entender muito melhor do que todos os outros personagens o que acontece dentro da história. Ele pode ser o Sherlock Holmes, e ele pode ser um cara muito inteligente, estudar todo o universo dentro da história e ser especialista. Sei lá, o Gandalf conhece tudo do mundo da Terra-média, mas o Gandalf não conhece o Tolkien, porque o personagem ele pode entender todo o universo dentro do qual ele está inserido, que nem por isso ele não é observando, não é por saber explicar que ele vai dizer que não tem um autor. São duas coisas muito, muito separadas. Eu sempre entendi elas como muito separadas, inclusive para mim a ordem na natureza, né, igual o livro de Romanos fala, a ordem e o conhecimento sempre levou mais para uma visão de que tem que haver um Deus. Agora, eu acho que o que pode. Aí eu estou especulando. Me fala se é isso que você tinha. Talvez pela pessoa saber explicar saber explicar o que é o céu, por que o céu é azul, por que tem estrelas à noite, por que as coisas caem para baixo e não para cima. E saber explicar isso, a pessoa acha que não precisa de um Deus para explicar, é como se ela precisasse de alguma explicação. Agora que tem outra, não precisa de porque Deus só servia para explicar isso. Não era isso que eu sentia, não. Eu acho que assim, no meu caso, isso era metade da explicação. A outra metade tá no que a gente falou, o orgulho e a soberba do coração humano. Ser conhecedor de muitas coisas, de muitos campos da ciência, faz com que a gente literalmente chegue a uma conclusão de que Deus é uma conclusão equivocada, claro, né? Mas chega que a gente literalmente chegue a um pensamento de que não é necessário um Deus, por exemplo, sabe? Entendeu? Vamos lá, você está dizendo com uma afirmação categórica, então. Claro, é porque assim, Muito, muito conhecimento em muitas áreas leva à conclusão muito de que Deus não conhecimento, existe. não precisa ser em muitas áreas, muito conhecimento. Se você não separar muito bem a sua fé e se você não separar muito bem, Ah, tá. não, é claro, né? Entendeu? Entendi. Isso Essa ressalva gera é importante. isso, é claro, né? Muito Sim. conhecimento, não tô dizendo pra gente ser burro, gente, pelo amor de Deus. Vai ver assim, calma. Tô falando muito conhecimento. Ele pode embrenhar no na nossa fé e pode sim ser um veneno para nossa vida espiritual. Isso é verdade. Se Até porque você pode não entrar no coração. Às vezes o excesso o conhecimento, às vezes, está enchendo a mente de conhecimento. Aí ele entra no coração. Por quê? Agora você quer só obter mais conhecimento e Deus sai do seu coração. Exato. É um E assim, problema que pode acontecer com o exato, entretenimento também. exato. Então, Quanto menos de Deus você tem no centro da sua vida, mais incrédulo você se torna. Até chegar num ponto em que você não precisa de conhecimento nenhum para se tornar incrédulo. uhum. Porque a incredulidade, ela está diretamente ligada ao coração humano, correto? E assim,
é claro que a gente falando, né, a gente não precisa de todo o conhecimento do mundo para se tornar ateu, por exemplo, sabe? Assim como existem pessoas que são ateus e viraram ateus na miséria e na ignorância, beleza? Exato. E outros na riqueza e no conhecimento, entendeu? Então tudo leva para os desígnios do coração humano, né? Os dois se inculcaram por sábios e tornaram-se loucos, sendo inteligentes ou não. Essa é a questão, sabe? Exato. Aí, E é igual aquela história de. Pô, as pessoas podem achar que pô, o homem sempre teve deuses e a inteligência levou o homem ao ateísmo. Bom, de certa forma, o estudo e o conhecimento acabou trazendo a ideia de que pode haver um mundo sem Deus. Mas o cara que, digamos, alguém inteligente, para mim, eu lembro de Sócrates, o cara que estava numa Grécia cheia de deuses. Porque é aquilo, mesmo que a pessoa não seja ateísta, ela pode ter outros deuses. Entretenimento, o conhecimento, é, né? Mas e os gregos tinham seus deuses. Inclusive, Paulo cita como aves, quadrúpedes e répteis. a Répteis aqui ciência é o também. Deus do mundo moderno, né? E aí, um cara inteligente como Sócrates, mesmo sem conhecer Jesus, mas por ser honesto e procurar a Deus, ele, ele foi acusado de ateísmo na Grécia por não crer nos deuses gregos. Então, assim, não é uma questão. Nós temos que. Igual, por isso que acho que eu e você, Daniel, questionamos a fé em algum momento. Porque a gente tem que questionar, assim, as coisas que a gente escuta. Então, por exemplo, igual Sócrates questionou os gregos, eu falo nesse sentido, porque quando a gente cresce, a gente tem que crer no que a gente crê por ser verdade e não por ser aquilo que nós escutamos. Entende o que eu tô falando? Tipo, Aham. não Entendi. crer que não crer onde eu estou, repetir o que as pessoas em volta de mim estão falando, porque uga uga, minha tribo é melhor. Mas por que não? Porque isso é verdade. Porque eu questionei, eu fiz uma dialética, né? O que Sócrates chamou de dialética. Fiz a dialética, contrapus as duas teses para chegar a uma conclusão. E cheguei à conclusão da fé verdadeira. E aí, se você não tiver mais nada sobre esse assunto, queria ir para o próximo que eu acho polêmico. Eu queria te fazer uma pergunta. Pode falar. Que é, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Eu fiquei. Esse Deus entregou, cara, eu acho muito intrigante. Eu tenho algo que eu penso que eu pensei sobre isso, mas não tenho segurança, certeza. Então eu queria ouvir você antes. Eu vou ler o versículo 28 que vai ajudar. E por Tá? haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha só. Então, esses homens desprezaram o conhecimento de Isso, Deus. isso. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para Tudo tá praticarem falando que Deus entregou, né? Então, para dar coisas um contextozinho, repugnantes. Aí ele vai, Deus ele entregou a dá a paixões lista. infames, Dá a lista aqui. homossexualismo e tal. Beleza. Então, qual era a pergunta que tu tinha feito mesmo que eu esqueci? E aí, o que que é isso? Deus entregou, então. O que é isso? É boa pergunta, né? Eu acho que assim, bom, Se quiser que eu fale primeiro? então, a palavra Deus entregou, eu não sei se eu posso falar que ela é muito autoexplicativa, assim, Deus, assim, entendeu? Tem um Ele, tipo, versículo, largou. É porque na minha cabeça ele, tipo, ele entregou, tipo, sabe, quando você entrega uma pessoa, não é que você. Não é no sentido de pegar uma caixa igual correio, que ele pega uma caixa, entrega e coloca dentro de um lugar. Eu acho que entregou no sentido de vou deixar como está. Tipo assim, lá na Arca de Noé que você falou, Deus não entregou os homens à sua própria imundícia. Deus salvou eles nem que através da água. Entende o que eu quero dizer? tá falando os Porque, homens que eram porque maus? ele poupou a terra da maldade dos homens. Ele não Hum, entregou a natureza e os homens ali à maldade. uhum. Então, ele tentou salvar a humanidade dessa forma. Ele falou, não, através de Noé, a humanidade vai ser melhor. Ali ele não estava entregando. Mas, repetidamente, o homem não deu glória a Deus, e é isso que eu pensei, não sei o que você acha, que o homem entregou no sentido de, eu não vou mais
encher a água, encher a terra de água. Não vou mais destruir a terra por causa da maldade do homem. O que ele está fazendo aqui é entregando o homem a si mesmo. E aí depois ele dá Jesus como caminho alternativo. Então, Mas se você não crê em Jesus, isso daí é completamente explicativo, né? Então, Deus entregou o homem à disposição mental reprovável. Então, eu acho que assim, ele entregou os homens à imundícia, né? E isso quer dizer a tudo aquilo que não provém dele, né? Então, isso pode ir desde, entre aspas, aos pecados mais chamativos, né? Por exemplo, a prostituição, aí, homicídio, e coisas mais pesadas, né? Até as coisas que aparentemente não são, né? Os pecados, por exemplo, pensamentos impuros, né? Olhos altivos, né? Porfias, maledicências, pecados da língua, por aí vai. Deus entregou esses homens, né? Porque, primeiro, né? Quais eram os homens que Deus entregou, né? Interessante, né? Então, eram esses homens que trocaram a verdade pela injustiça. E isso quer dizer que isso se aplica a nós, por exemplo, a eu, tu e a todos nós que estamos assistindo, né? Então a gente tem que se colocar nisso, né? O Senhor antes não mais, né? não Um mais. dia Essa é a sepultou, né? questão. Nós não mais. Antes nós éramos, né? Antes nós éramos. Tem um versículo, eu vou ler. E a gente tem que cuidar para não voltar para esse estado. Cuidar para não voltar para esse estado, né? Então Mateus 15, 19 diz bem assim: Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, né? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e por aí vai. E ele diz no 20: São estas coisas que contaminam o homem, né? Então, é do coração humano que procedem os maus desejos, né? Assim como no começo dos tempos, Deus falou o quê? Porque é mau o desígnio íntimo do homem, né? Jesus está falando aqui porque é do coração que provém os maus desígnios, né? E bom, né? Isso tudo vem disso, né? Desse coração, né? O coração humano. O coração humano é isso. O coração humano, ele está entregue à imundícia, ele está entregue à disposição mental reprovável, ele está cheio de porfia, cheio de avareza, cheio de tudo que é mal, cheio de toda essa lista gigantesca aqui de iniquidade e destruição, né? Então, esse é o coração humano. Essa é a natureza íntima do coração humano, né? Mas nós somos separados, né? Não somos, né? Sermos santos, né? Então, o que nós somos? Isso que, e ele vai começar a falar isso lá no capítulo 4, né? Isso, Então ainda tem mais um bocado de juízo ainda. Tem muito juízo ainda. A partir do 4 que ele vai começar a falar. Vai ser legal. Mas basicamente, então, talvez, resumindo, Paulo explicando qual é a situação do homem e por quê. Porque isso faz todo sentido para a sociedade hoje também, porque uma das maiores perguntas que as pessoas fazem é: por que Deus larga o homem do jeito que está? Por que Deus deixa pessoas inocentes sofrerem? E tá aí a resposta. É a resposta que a gente sabe, mas aí ela tá por que Deus permite. Acho que esse Deus entregou o homem às suas paixões infames, homossexualismo e homicídio e tudo mais. Homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos. Entregou, eu acho que se resume na frase: dá permissão para o homem pecar. Aliás, não permissão, né? Isso é péssima frase. Ele não impede o homem de pecar. É isso. Ele não impede o homem de pecar. E isso. É claro que isso entristece o coração de Deus, né? Exato. Mas eu vejo, é como um pai que vê que o filho tá crescido. Exato. E não tem mais como ele, tipo assim, ele não impede mais. Isso. É como um pai que não consegue mais. Quando o filho ele é criança, né? Você consegue dar umas agitadas do caráter aqui, outra ali. Quando o filho tem 20 anos e o cara já é meio sem vergonha, difícil, né? O pai conseguir dar uma ajeitada no garoto, né? Como um pai que tem um filho que é complicado, meu irmão. Um filho complicado. Mas o pai ama muito o filho. O homem ama muito, né? Então,
Tá aí. E uma das coisas, então uma das coisas que eu tiro de conclusão aqui desse começo de Romanos é que não dá, como Romanos é uma proclamação do Evangelho, né? Ele é uma É. explicação do Evangelho, né? Não sei se, acho que você concorda, né? Que Romanos é uma explanação do Evangelho Uma e explicação? uma explanação Ah, uma do Evangelho. explanação? Do Evangelho de Deus? Todo? É, tipo isso, tipo um resumo. Pode ser. Eu, Eu não eu sei se acho que o eu livro de não Romanos é sei um. se poderia se chamar de resumo, mas ele é um ele é uma boa introdução ao que é ser salvo, eu acho. Eu acho que É, nenhum outro livro da Bíblia ele explica melhor o que é graça e lei e salvação de fato o que Romanos, né? e assim, que é algo assim, meio central, né, na Bíblia. E Exato, exato. assim, então o que eu vejo que ele está começando dessa forma é que assim, não dá para falar do Evangelho, tipo assim, não dá para uma pessoa se converter se ela primeiro não entender a situação com Deus. Então, se ela não entender a posição dela de pecadora e por que ela é pecadora, que esse pecado está no coração do homem desde a sua mocidade e que é mal todo o desígnio do coração dele desde a mocidade. Então, primeiro, Deus já começa discordando de Rousseau, né, que o homem não nasce bom, o homem nasce mal. E por que que... Sociedade. Não, Rousseau que discordou de Deus no caso, né? Exato. É, e, e por que isso, né? E por que Deus permite isso, né? Por que Deus permite isso? Então, porque ele já deixou de permitir antes. E, aliás, e aí vem, eu vou falar do último versículo, então, que é: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1:32 esse daí. Eu acho que em todas as sociedades, eu acho não, eu sei, a Bíblia diz que em todas as sociedades, seja qual for o homem, só acho que seja onde estiver o homem, o que ele for, onde ele estiver, qual época ele vive, ele é mau. Agora, existem sociedades, e agora é algo coletivo, agora ele vai falar de algo coletivo, ele começou falando do homem, nesse versículo ele fala de algo social, mas também aprovam os que assim procedem. Quando isso acontece, quando isso começa a acontecer e se propagar, começa-se a haver uma sociedade que admite a iniquidade. E então não é só um homem querendo praticar a iniquidade e sendo se refriando e fazendo uma imagem de bom na frente da sociedade. Começa a acontecer algo diferente, começa o pecado ser institucionalizado. Quando isso então por que Paulo está falando disso? Parece óbvio. Eu acho que ele está colocando uma gravidade a mais. Ele fala assim, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, não somente os homens querem pecar agora, mas eles querem ensinar o pecado, institucionalizar o pecado, tornar isso normal e algo aprovado. E a natureza, né? Tanto, cara, aí vem algo que é de Deus e da natureza, que Deus criou, por sinal, ou seja, algo que vem de Deus, que é quando a natureza fica muito assim, institucionalizando o pecado, essa sociedade acaba. Os ciclos, os ciclos sociais, pode olhar os grandes impérios, É pode verdade. olhar Arca de Noé, pode olhar Sodoma e Gomorra, pode olhar Babel, pode olhar Babilônia, pode olhar Grécia, no Império de Alexandre, pode olhar Roma, com exceção talvez do Império Bizantino, e o Império Bizantino tinha evidências de que ele era menos exagerado do que Roma nessas coisas. Não, o Império Então, Bizantino ele era um império muito mais é, recatado, né? Tipo, muito mais conservador, pode dizer assim, entre aspas. por isso, né, que ele não teve a mesma ruína absurda que Roma. É. Mas você vê que a sociedade e eu acho que Babilônia é o símbolo disso na Bíblia. Meu pai
me ensinou que Babel e Babilônia são duas palavras de mesma origem, de mesma raiz. E elas ensinam a mesma coisa, que é essa institucionalização do pecado ser punida por Deus. É isso que Babel e Babilônia ensina para mim. Babilônia para mim é um símbolo disso. A institucionalização do pecado leva à ruína de Deus, por Deus. E lá em Apocalipse 17, eu acho, chama a nossa terra de Babilônia. Então, uma das coisas da nossa pregação, nós temos que ser como Jeremias, que pregava, e Jeremias em Babilônia, inclusive. Em Babilônia, Jeremias dizia, Jeremias em Judá dizia, a terra de Babilônia vai vir, porque nós estamos pecando e nós vamos ser dominados por outro reino. Agora, a Bíblia em Apocalipse chama a terra de Babilônia, diz que agora nós agora temos que fazer o papel de Jeremias pregar. Agora, você, pecador, está na Babilônia. Porque, olha isso, o pecado não só existe no coração do homem desde a mocidade, Deus entrega o homem ao pecado, como ele está institucionalizando o pecado. E a Bíblia já nos ensina que a institucionalização do pecado, a coletivização do pecado, leva à ruína, ao extermínio. E você vai ser exterminado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão que detém a verdade pela justiça. Essa ira vem do céu. Então, atente-se, porque eu vou te contar de um único caminho de fugir. O caminho se chama Jesus. E é isso que vai acontecer com quem continuar. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, tais coisas praticam. Tá aí. Essa aí Essa tem lá em Apocalipse. É uma boa, ó, top. Babilônia. Eu acho muito legal esse tema de Babilônia. Meu pai que me ensinou essas coisas. Exatamente. É isso aí. Então, do capítulo 1 é isso? Cara, do capítulo 1 eu vejo que assim, a gente falou 1 hora do capítulo 1. Uma hora. Não, e tem capítulos maiores, né? Tem o e mais capítulo 2 complexos. tem coisa pra falar pra caramba também. Nossa, tem capítulos muito mais complexos. Nossa, mano, de Romano. Mas foi legal. É isso aí, né? É isso aí. Muito bom. Principalmente aprendemos que Henri foi o fundador de Samaria. Isso, foi o ensino principal de Lembrando, pessoal, assim, quem chegou até aqui e é guerreiro, né? Pra chegar até aqui. São poucos ou nenhum. Talvez muitos. Lembrando que a gente não é um canal de ensino, não, Jonathan? A gente não veio aqui para ensinar ninguém. Estamos aqui conversando, buscando a revelação do Senhor e compartilhando algumas das revelações que o Senhor tem nos dado, não, Jonathan? E isso é maravilhoso. Exatamente. Poder falar tão abertamente sobre um capítulo, olha que coisa, um capítulo só, meu irmão, de Romanos, é só um. E eu tenho certeza que tem coisa que a gente deixou passar, tá? Tem. Um capítulo, olha o tanto de coisa que dá pra falar com um capítulo, né? Então, a gente vai continuar nessa loucura aí, né? E o Senhor dê graça, né? Amém, Jonathan? Amém. E nosso objetivo é também animar os jovens, principalmente os jovens, e principalmente universitários, a verem a Bíblia como uma fonte de sabedoria, uma fonte de conhecimento maior, inclusive, mais profunda do que outras que podemos encontrar, mais profunda do que a lógica e a observação. E porque ela se trata da revelação, né? Acho que temos 3 fontes de verdade: a lógica, a observação e a revelação. E a revelação tem que ser a maior, a primeira delas, e não precisa ser nada ritualístico nem formal, né? Nós estamos aqui conversando como amigos e nos alegrando dessas verdades. Exato. E eu queria terminar aqui com um versículozinho em Provérbios 4, 23, diz bem assim: sobre o tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, jovenzinho, jovenzinha, adulto, idoso, idosa, adulta, nosso coração é dele que procedem as fontes da vida ou os maus desígnios. Quem você está alimentando mais? Essa é a pergunta de hoje. Tá? Então,
estejamos atentos, estejamos vigilantes, porque somente aquele que perseverar até o final que será salvo. Não vai ser até o meio, não vai ser até quase o final, é até o final. Então, cuidado, muito cuidado, estejamos firmes, fortes na fé, com os irmãos, desejosos de estar juntos, nas juntas e ligamentos, buscando conhecimento, buscando sabedoria, buscando conhecimento de Deus, buscando sabedoria, buscando habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, buscando revelação, buscando meditação, buscando discipulado, buscando companheirismo. Não estejamos sozinhos nessa, porque sozinhos somos fadados a cair, não importa quão alto a gente esteja, e no final a gente nunca está alto o bastante. Tá bom? Uma mão fora do corpo, não importa quando gelo ela esteja, ela vai apodrecer. Então tome muito cuidado, tá? Porque existe um tempo, né, em que você pode ser amputado de novo, né? Então, tome muito cuidado, estejamos firmes e fortes, não, Jonathan? Amém? Amém. É isso aí. Amém. É isso. Discípulos e veritatis, discípulos da verdade, Amém. discípulos de Jesus. A verdade, Provérbios também diz: compre a verdade, não a venda. Pague o Amém. preço para obter a verdade e não desista desse preço. Amém. Amém. É isso aí. Deus muito abençoe obrigado. a todos. Uma ótima tarde, noite e dia para vocês. Que Deus abençoe. Estaremos juntos aí, se Deus quiser, semana que vem. Tá certo? Um beijo.